Boa noite, pessoal. Boa noite. Vocês me ouvem bem? Boa noite, senhor, sim. Boa noite, sim, dá para ouvir. Boa noite, então, pessoal. Marina, Patrícia, o Gabriel, a Vanessa. Muito bem. Então, vamos trabalhar? Vamos começar a nossa revisão URGS, porque o Enem, ó, já era, né? E que provinha, né, gente? Bem complicadinha, né? Muito, muito complicadinha. Chata pra caramba. Então vamos nos preparar agora para a federal. Agora é federal. E aí, o primeiro assunto que eu vou escolher aqui é um assunto que no Enem cai muito pouco, né? Que é a tabela periódica. Então, agora nós vamos ver coisas, por exemplo, que eu não cheguei a falar para vocês lá para o Enem, né? Porque o Enem não dá tabela. Então, não havia necessidade da gente explorar alguns assuntos, ok? Muito bem. Então, já está aparecendo já na tela aí ó, o slide? Tá, senhor. Então, vamos lá, vamos começar. Então, hoje, nós temos um período, nós vamos tratar de entender, né, tudo que tem na tabela periódica. Essa tabela que está na tela aí para vocês é a tabela oficial da prova da URGS, tá? Eu retirei exatamente da prova, eu fiz um print da última prova. Então, essa é a tabela que vocês vão receber. Bom, olhando para essa tabela, o que nós precisamos saber, né? Porque, gente, como serão 15 questões, então nós teremos assim, ó, uma questão só que vai falar sobre tabela periódica, tá? E essa questão, provavelmente, como é o estilo que a URGS trabalha, ela terá três itens, né? Para você julgar verdadeiro ou falso, certo ou errado, certo? Então, esses três itens, eles podem pegar, assim, ó, qualquer assunto referente à tabelinha periódica. Então, vamos começar, ó. Primeira coisa é como esses elementos estão classificados na tabela periódica, tá? Vou colocar aqui em cima, ó. Elementos, eles seguem a ordem crescente dos seus números atômicos. Ó, então, vamos colocar aqui, ó. Os elementos, tá, estão na ordem crescente, ou estão em ordem, vamos colocar melhor a frase, né? Estão em ordem crescente de números atômicos. Ordem crescente de números atômicos. Bom, o negócio é o seguinte, ó. Números atômicos. Aí vocês estão me dizendo, mas Paulo, eu não me lembro mais o que é um número atômico. Ó, o número atômico é representado na química pela letra Z maiúscula, tá? Aí vocês terão um número atômico. Bom, então, olhem só. Aí é fácil de ver, né? Só vocês seguirem a tabela, vocês vão ver aqui, ó. Bem aqui em cima, ó, o elemento 1, que é o hidrogênio. Lá na outra ponta, o 2. Depois embaixo, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E assim vai até 118. São 118 elementos químicos. Tá? Então, eles seguem a ordem crescente do número. Essa é a classificação que se faz dos elementos químicos. Bom, e aí vem a divisão, gente, que é uma das coisas que eles cobram bastante nas provas, tá? Que são aquelas duas palavrinhas, ó, os períodos e grupos. Os períodos e os grupos que compõem a nossa tabela. Aí nós temos para ficar mais aliviado, né? Assim, ó, como a tabela periódica é fornecida, é dada, então não haverá necessidade de vocês terem que memorizar elementos.
como o Enem, por exemplo, exige, né? Lembra que durante a aula até a gente montava frases, né? Grupo 1, por exemplo, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Li nas cartas roubadas coisas francas. Agora não precisa mais, porque vocês vão ter a tabela, tá? E aí, tendo a tabela, fica muito mais fácil da gente trabalhar, tá ok? Muito bem. Então, estão me chamando aqui, mas eu não vou poder atender agora. Tá? Só deixa eu cancelar. Bom, então, olhem só. E aí nós temos que saber bem direitinho o que significa cada um. Então, vamos começar aqui, ó. Gente, os períodos, a gente chama de período na tabela periódica, e quando vocês não entenderem, me falem, hein? Me falem, porque, pô, às vezes é uma pequena coisinha só, assim, ó. Mas ela é importante, tá? Os períodos são as linhas. Nós temos 7 linhas. Aí vocês vão querer saber, assim, mas por que eles estão em linha, né? Então, primeiro vamos determinar os períodos. Olha aqui, ó. Aqui vocês têm o período 1, primeira linha, segunda linha, terceiro período, quarto, quinto, sexto, sétimo período, tá? A mesma coisa do outro lado. Depois eu conto pelo outro lado também. Tá, agora atenção, ó. Cada linha dessas tem uma informação, né? Por que eles estão em períodos? Tá? Eles estão em períodos, em linha, porque os elementos que estão no mesmo período têm o mesmo número de camadas. Certo? Então, vou colocar isso aqui para vocês, ó. Elementos do mesmo período tem o mesmo número de camadas. É igual, ó, ao mesmo, ou igual, né? Mesmo número de camadas. Ou de níveis, também é chamado assim, né? Níveis ou camadas. Tá, para vocês entenderem melhor. Tá? Eu vou escolher um. Eu vou escolher um período. Tá? Eu vou pintar ele aqui para vocês verem. Ó, vou escolher o período número 4. Aqui, ó. O quarto período. O quarto período são 18 elementos químicos que tem aí, tá? O primeiro elemento bem da esquerda, como vocês podem ver, é o K, é o potássio. Certo? É o potássio. O potássio, ele tem 4 camadinhas, tá? Fazendo a distribuição eletrônica do potássio, deixa eu colocar aqui embaixo para vocês, ó. K. O número atômico dele é 19. O que é o número atômico? É o número de prótons e o número de elétrons. Então, o potássio, que é o elemento 19, ele tem 19 prótons e 19 elétrons. Ah, mas aí é igual, está neutro. Isso, todos os elementos que estão na tabela estão neutros. O número de prótons e elétrons são iguais. Olhem aqui a distribuição dos 19 elétrons do potássio nas camadas. Ó, tem 2 na primeira camada, na segunda camada tem 8 elétrons, na terceira tem 8, e na quarta camada tem 1. 4, ó, 4 camadas, quarto período. Claro que eu sei que alguns estão assim, mas eu não sei fazer essas distribuições aí. Nem precisa saber, gente, isso não é perguntado. Vocês vão receber essa distribuição. Agora eu vou pegar, no mesmo quarto período, um elemento lá mais para a direita. Eu vou pegar o bromo, Be, bem aqui, ó, o penúltimo, tá? E vou fazer a distribuição para vocês verem. Ó. O bromo já é um átomo maior, né? O bromo tem número atômico 35. E os seus elétrons se distribuem assim, ó. 2 na primeira camada, 8 na segunda, 18 na terceira e 7 na quarta camada. Não dê importância agora para o número de elétrons, não se preocupe com isso. Se preocupem
em identificar o seguinte. Vejam, olha aqui, ó. Tanto o potássio quanto o bromo, os dois têm 4 camadas. Portanto, eles estão no mesmo período. Está entendido? Então, se vocês forem perguntados por que os elementos, o fulano e o beltrano, estão na mesma linha, estão no mesmo período, vocês têm que lembrar, porque eles têm o mesmo número de camadas. Tá ok? Muito bem. Agora vamos ver os grupos. Vou trocar a cor aqui para ficar mais saliente para nós. Ó, os grupos. Bom, os grupos são em número de 18. São 18 colunas, né? 18 colunas, grupos. São 18 grupos. Que do número 1, como vocês podem ver aqui, ó, grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e assim por diante, até o grupo 18. Esses grupos, antigamente, né, eles tinham outra denominação, assim, ó. Tinha uma letra depois. De repente, tem alguns de vocês que até aprendeu assim, ó. Antigamente era assim, ó, grupo 1A, grupo 2A, depois pulava lá para o 13, ó. Grupo 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. E os do meio, aqui do centro da tabela, eram os grupos B. Ó, 3B, 4B, 5B e assim por diante, tá? Até o 12B. Não é mais assim, tá? Essa letra aí, ela sumiu e agora ficaram só os números, ó, de 1 a 18. Tá, agora vem o mais importante, vem agora. Vamos pegar um grupo aqui, vamos pegar um grupo. Vamos pegar o grupo 1, pronto, está bem pertinho de nós aqui, bem à esquerda, tá? Vamos pegar o grupo 1. Vou apagar aqui o período para não nos atrapalhar. Ó, por que que o hidrogênio, o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio, por que que eles estão na mesma coluna, no mesmo grupo? Sabe? Porque todos eles têm o mesmo número de elétrons na última camada. Tá? Tem duas coisas aqui, gente, no grupo, que são sempre perguntadas. A primeira é essa, ó. Elementos do mesmo grupo têm o mesmo número de elétrons na última camada. Já represento, já dou exemplo para você, tá? Então, só deixa eu anotar isso aqui, ó. Elementos, eu estou abreviando elementos, vocês podem ver aqui, ó. Do mesmo grupo, elementos que estão no mesmo grupo, têm o mesmo número de elétrons na última camada, hein? Ó, número de elétrons. Última camada em química, a gente chama de camada de valência. Então, vou colocar o termo correto, tá? Os elementos do mesmo grupo têm o mesmo número de elétrons de valência. Sempre que aparecer a palavrinha valência, se refere à última camada. Então, assim, ó, por exemplo, tá? Vocês viram, agora aqui em cima eu peguei o potássio, agora eu vou pegar o sódio. O sódio está aqui, ó. Olha só. Então, fazendo a distribuição do sódio, o sódio tem 11 prótons e 11 elétrons. Então, vamos distribuir os 11 elétrons, ó. Assim, ó. 2 na primeira camada, 8 na segunda e 1 na terceira. Então, agora, vejam o potássio que eu já havia colocado ali em cima para vocês no exemplo anterior, ó. O potássio é o elemento 19. Quer ver? Olha aqui. 2 elétrons na primeira, 8 na segunda camada, 8 na terceira e 1 elétron na última camada. Qual é a conclusão que eu chego? Eu chego à seguinte conclusão, ó, que tanto o sódio quanto o potássio, os dois estão na mesma camada. Vejam, o sódio está aqui e o potássio está logo embaixo.
Tá? Então, os elementos que estão no mesmo grupo, eles estão no mesmo grupo por duas razões. A primeira eu estou mostrando para vocês. Primeira razão é porque eles têm o mesmo número de elétrons na última camada. Olha, gente, isso aí, claro, tabela periódica tem muitas exceções. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês uma, tá? Eu já vou mostrar agora. Já vou mostrar agora. Quer ver? Ó, olhando o número do grupo, vocês conseguem prever para alguns grupos, quantos elétrons tem na última camada, tá? Então, ó, me acompanha aqui. É possível prever, por exemplo, grupo 1. O grupo 1 são os metais alcalinos. Esses metais alcalinos, gente, são os elementos mais reativos de toda a tabela periódica. Como assim, Paulo? Mais reativos? São os que mais facilmente dão reações químicas, que reagem mais. Só que tem um detalhe. O hidrogênio, que é o primeiro elemento aqui, ó, ele não é metal alcalino. Mas então o que ele está fazendo aí? Sabe por que ele está ali? Porque ele tem um elétron na última camada. E já é uma exceção. Ele nem devia estar aí. Né? Mas colocam ele aí porque ele tem um elétron na última camada. Então, os metais alcalinos, cuidado com isso. Ó. Começam na segunda linha. É o lítio embaixo. Ó. O lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. Todos esses elementos aqui têm um elétron na última camada. São os alcalinos. Eu vou colocando, deixa eu ver se cabe aqui embaixo. Vou colocar aqui embaixo. Ó. Um elétron. Todos que estão no grupo 2, estão no grupo 2 porque na última camada eles têm 2 elétrons. E aí a gente tem que pular para cá, para o grupo 3E. Já explico para vocês por que nós vamos pular. Quem está no grupo 13 tem 3 elétrons na última camada. É só botar o dedinho em cima do número 1 ali, que você sabe. Ó. Grupo 14 são os elementos que terminam sempre com 4 elétrons. Grupo 15, ó, tem 5 elétrons na última camada. 16 tem 6. 17 são os que têm 7. E o grupo 18 são os que têm 8 elétrons na última camada. Outra exceção, atenção agora, ó, menos o hélio. O hélio só tem 2 elétrons. Mas também é um gás nobre. Deixa eu dar os nomes dos grupos para vocês. Ó. O 1 nós já vimos, metais alcalinos. Grupo 2, alcalinos terrosos. Esses são metais também. Ó. Metais alcalinos terrosos. Da terra, né? Terrosos. Tá? E pode acreditar, gente. Isto cai em prova. O nome do grupo. Eles podem até não pedir para vocês qual é o nome do grupo tal. E sim dar o nome do grupo, né? Para fazer a pergunta. O outro que tem nome, os outros que têm nome, são esses aqui, ó. O grupo 16, que são os calcogênios. Deixa eu lá aqui. Calcogênios. Mas aí a gente fica, né? Pô, mas de onde é que tira esses nomes? Coisa estranha. Gente, a maioria vem do latim. Por exemplo, ó, tudo que termina em gênio, gênio significa aquele que dá origem, o que gera alguma coisa. Gênio é o gerador. E que nesse caso aqui, ó, calcogênio, calcos é calor. Geradores de calor. Sabe por quê que eles deram esse nome para esse grupo? Por causa do oxigênio, ó, que é o primeiro elemento do grupo. O oxigênio é o elemento fundamental da queima, da combustão. O grupo 17 é o grupinho que nós chamamos de halogênios. Esses halogênios, ó, gênio é o que gera, e halos é sal. Sais, né? Geradores de sais. Vejam quem é que está nesse grupo. Olha qual é o segundo elemento do grupo, é o cloro, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, o cloro. Cloreto de sódio.
né? Sal de cozinha. E aquele grupinho bem à direita, certo? São os gases nobres. Vou botar aqui, gases raros, gases nobres, que são os elementos menos reativos, né? Da tabela periódica. Bom, são esses aí que têm nome. E os outros grupos não têm nome, né? Por exemplo, aqui, ó, no grupo 13, como é que a gente chama os elementos? Hein? É a família do boro. Grupo 14, ó, é a família do carbono, e assim por diante. Tá certo? Muito bem. Agora vamos, ó, estamos nos grupos, né? Então, repetindo, ó, os elementos estão no mesmo grupo, eles têm o mesmo número de elétrons na última camada, na camada de valência. Mas agora vem o principal, o que normalmente é perguntado, tá? Os elementos estão no mesmo grupo, atenção, gente, ó, eles têm propriedades semelhantes. Propriedades muito parecidas. Propriedades semelhantes. Isto é, numa reação química, eu posso substituir, né, para dar praticamente a mesma reação, eu posso substituir por outro elemento do mesmo grupo. E não entendi. Tá, então vamos pegar dois para ver, ó. Aqui, ó, grupo 1, vou pegar o sódio e o potássio, tá? Então, olha só, o sódio, ele é capaz de reagir com a água. Deixa eu colocar aqui, ó. Sódio é um metal extremamente reativo. Ele, em contato com a água, ele queima, ele prende fogo, sai fogo, né? E explode, porque é muito reativo, né? Então, olha só, o sódio do grupo 1, né? Mais a água, dá soda cáustica, ó, e libera gás hidrogênio, certo? Não vamos ajustar o coeficiente por enquanto, deixa assim, tá bom. Libera o gás hidrogênio. Vamos supor que eu cheguei no laboratório e não tem mais sódio para usar. Certo? Aí, o que eu posso usar no lugar do sódio para dar uma reação semelhante? Eu posso usar o lítio, que está no mesmo grupo, por exemplo. Posso usar o potássio, né? Vou usar o lítio, ó. Eu pego o lítio, reajo o lítio com a água e tem uma base, ó, LiOH, e ainda libera o gás hidrogênio. Viram? São duas reações. Claro que elas não são iguais, né? O termo é semelhante. Agora, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu vou pegar aqui um metal bem conhecido, ó, o cobre. Aí eu pego o cobre agora, ó, atenção, ó, e coloco o cobre em água. Você sabe o que acontece? Você sabe o que acontece? Então, eu vou dizer para vocês. Nada. O cobre não reage com a água, tá? Então, aqui, ó, não tem reação. Não há reação. Certo? Então, vejam, o cobre jamais poderia estar no mesmo grupo sódio, porque ele não dá uma reação semelhante à do sódio. Eles estão em grupos diferentes. Entenderam? Então, vamos repetir, ó, lá em cima. Períodos. Primeiro, como é que os elementos estão classificados na tabela periódica? Resposta. Eles estão classificados pelo número atômico. O número atômico é o númerozinho que aparece em cima. Aliás, isso é uma coisa que você sempre tem que estar atento, né? Porque às vezes a gente fica nervoso, coisa e tal, e não presta bem atenção. Gente, as informações estão aqui nesse quadrinho aqui, ó, à esquerda, embaixo. E em cima está o número atômico, no meio está o símbolo do elemento e embaixo a massa atômica. A massa do elemento, tá? Então, o númerozinho de cima, que é o número atômico, ele vai crescendo de 1 até 118, em ordem.
Então, essa é a classificação da tabela periódica. Quem fez isso aí foi um cientista lá no século XIX, Mendeleev. Vocês já ouviram falar. Mendeleev, foi ele que fez essa classificação. E até hoje a gente usa, né? Mais de um século e meio, acho eu. Muito bem. Então, os elementos estão classificados em ordem crescente de número. Estão divididos em dois tipos. Ó, períodos, a tabela tem períodos, que são as linhas, 7 linhas. São as nossas linhas horizontais, né? 7 linhas. Então, os períodos estão aqui. Eu vou repetir e vocês vão fixar bem, ó. Primeiro período é bem curtinho, só tem 2 elementos, né? Aqui do lado esquerdo, ó, o hidrogênio e lá do lado direito o hélio. Só tem 2. Segundo período, já um pouquinho mais, tem 8 elementos, ó, começa aqui no lítio, berílio, continua do outro lado, ó. Boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. Terceiro período, ó, cada linha é um período. Quinto período, sexto e sétimo. Uma dúvida que sempre aparece, né, que o pessoal fica sempre na dúvida, tá aí, e essas 2 linhas que tem embaixo aí, cheia de elementos químicos, ó, a série dos lantanídeos, aqui embaixo, ó, tá vendo? E a série dos actinídeos. Os lantanídeos não seriam o 8º período? Não, gente, não. Por quê? Todos esses elementos aqui são 15 elementos. O lantânio, o sério, e aí vai. Todos eles estão nesse quadradinho aqui, ó. Claro que eles não cabem, né? Não cabem 15 elementos no mesmo quadradinho. Então, eles são escritos fora da tabela, mas eles estão aqui, ó. Então, todos esses aqui, ó, a série dos lantanídeos, todos eles estão no 6º período. Assim como os actinídeos, todos estão no 7º período. Então, às vezes a gente diz assim, aqueles elementos ali fora da tabela. Não, não tem nenhum elemento fora da tabela. Eles só estão escritos abaixo da tabela porque não caberia, né? Não caberiam 15 elementos químicos dentro de um único quadradinho. Esses eles do lado de fora. Tá ok? Tá entendido até aí? Então tá. Alguém quer fazer alguma perguntinha? Nada? Muito bem. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos ver se eu já consigo fazer uma questãozinha aqui com a gente, tá? Muito bem. Vou trocar a tela, tá? Quem for fazer um printzinho da tela é agora. Então, bom. Vamos em frente, então. Aqui eu tinha posto, coloquei uma tabela colorida, né? Ainda hoje à tarde na presencial, de manhã também, eu estava comentando com os guris e com as gurias assim, ó. Eu, quando dei aula no colégio, dava aula no colégio, eu nunca dei para eles tabela periódica colorida. Né? Aí os outros professores lá davam, bem colorido, bonito, bem isso aí que vocês estão vendo. E aí meus alunos sempre estavam lá reclamando, Marcos, o senhor é miserável, o senhor não faz o xerox a cores para nós. O negócio é o seguinte, que as tabelas das provas são em preto e branco. Né? Eu mostrei a tabela, essa aí é a tabela da prova. Ó. Certo? Aí o que acontece? A gente memoriza pela cor, aí chega nova, ó, não tem cor. É verdade. Tá? Só deixa eu comentar mais uma coisinha que é importante, já que a tabela agora está limpinha. Gente, ó, deixa eu pegar aqui, vamos pegar ali uma cor aqui, vou pegar o azul, tá? Ó, o negócio é o seguinte, ó. Toda essa região aqui que eu vou marcar de azul, ó, aqui, mais aqui, mais esse pedaço aqui, tá? Tá vendo? Eu estou pintando de azul.
Aqui, pronto, chega, já deu. Ó, toda essa região que eu pintei de azul são os metais. Então, vocês podem ver que na tabelinha periódica, né, a predominância é de metais, né? Agora, essa outra região que eu vou pintar agora de vermelho, ó, faltou, parei um pouquinho, faltou, coitadinho ali, estava gritando, eu também, eu também. Ó, faltou o alumínio também é metal. Certo? Então, toda essa região de azul, deixa eu só passar o tempo. Então, são os metais. E agora eu vou pintar uma região de vermelho. Aqui, ó. Vamos olhando. Assim que a gente vai aprender, né? Visualizando as coisas. Estão vendo? Essa região toda que eu pintei de vermelho são os ametais. Esse é o nomezinho deles. Antigamente, eles eram chamados de não metais, né? Tá, mas agora esse nome já não existe mais. Deixa eu só pegar uma cor mais forte aqui. Ó, aqui você tem os ametais. O oxigênio, o carbono, o cloro. Não é? Muito bem. E essa região aqui, que eu vou pintar de amarelinho, são os gases nobres. Viram? Deixa eu só colocar o nomezinho para eles ali. E aí vocês estão vendo uma coisa. Mas, Paulo, ali, ó, à esquerda, em cima, o hidrogênio, tu não colocou cor. Vou colocar agora, para vocês verem. O hidrogênio, gente, olha a cor que eu vou colocar para ele. Vermelho. Então, o hidrogênio é um ametal. É, isso mesmo. O hidrogênio é um ametal. Tá? E o que ele está fazendo ali, naquele grupo? O hidrogênio não tem família. Infelizmente, ele não tem família. Né? Ele até fica tristinho quando a gente fala assim. Ele não tem família. Então, ele está encostado aqui, ó, no grupo 1. Porque ele também tem um elétron na última camada. Então, encostaram ele ali. Mas o hidrogênio, ó, é dos ametais. Tá? Mas depois nas ligações químicas, logo, né? Nas próximas aulas, eu falo para vocês isso aí. Bom, aqui eu não pintei os lantanídeos. Claro que eu pintei, eu disse para vocês que eles estão aqui, ó. Então, eles também são azuis, né? Tá? Então, você tem mais ou menos um mapa, né? Tá. Agora, vamos ver o que nós temos aqui que nós podemos trabalhar, tá? Deixa eu trocar a telinha. Tá, olha aqui. Bom, eu peguei várias questões exatamente dentro do espírito da prova da URGS, né? Que são questões, normalmente a questão da URGS é curta, né? Com 2, 3, no máximo 4 linhas, não é que nem o Enem, que é uma redação cada questão, né? E a questão sempre é direta. Eles querem saber a coisa de forma direta, por isso que a gente diz que é uma prova de conteúdo, né? Uma prova conteudista. Olha essa questão aqui comigo. Não é da URGS, claro que não. Só tem 4 alternativas. Mas ela representa bem o espírito. Ó, analise as seguintes afirmações feitas com referência ao sódio. Bom, gente, no momento que vocês estão fazendo a prova e o cara falou no sódio, o que você tem que fazer? Imediatamente voltar na tabela periódica que vocês vão receber e procurar o sódio. Não é? Ah, mas eu não sei o símbolo do sódio. Então, presta atenção. Ó, o sódio está aqui, ó. Vou pintar ele, fazer uma bolinha nele. Ó, esse é o sódio. O que vocês estão enxergando no sódio? Vamos ver. Olha só, o que a gente pode afirmar do sódio? O sódio está no grupo 1. Então, o sódio é um alcalino, é um metal alcalino. Isso aí vão cobrar de vocês, gente, esses nomes. O sódio está no 1, 2, está no terceiro período.
Então, o sódio tem 3 camadas, 3 níveis, também pode ser escrito assim, camadas ou níveis de energia. Certo? Vamos lá ver a questão de novo. Vou deixar escrito, tá? Aí vocês voltam para a questão. Vamos fazendo como tem que fazer na prova. Número 1, diz assim, primeira afirmação. Veja. O sódio é um metal alcalino terroso. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Não, terroso não, ó. Terroso são grupo 2. Do grupo 1, aonde está o sódio, eles são só metais alcalinos. Número 2, localiza-se no terceiro período da tabela periódica. Vamos voltar na tabela para ver. Ó, você tem, na prova da USP, você tem tempo suficiente para ir, para voltar, para fazer o que vocês quiserem. Ó, e é verdade, ó. Estão vendo aqui, ó, o sódio aqui, ó, no terceiro período. 1, 2, 3, está aqui o sódio. Essa afirmação é verdadeira. Vamos de novo lá. A outra afirmação. Então, já sabemos que a primeira está errada, ele não é terroso, é só alcalino, errada. A 2 está certa, claro que aí eu já vou correr para as alternativas, né? E já teria terminado essa questão, concorda comigo? Se a 1 está errada, não pode mais ter a letra A, nem a letra B e nem a letra D. Tá? Que aqui essa universidade só tem 4 alternativas. Mas eu quero fazer a terceira. 3. O sódio tem propriedades químicas semelhantes às do potássio. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá na tabela periódica e ver se o sódio e o potássio, tá? O sódio é o Na e o potássio é o K. Eles pegaram 2 elementos com o nome em latim, né? O símbolo está em latim, ó. Natrium, o sódio é o natrium, assim em latim, tá? E o potássio é o calium. Por isso que o símbolo, né? Calium. Calium. Tá? Mas esse vocês não vão esquecer. O que eu tenho que fazer? Volta lá na tabela e vê se o sódio e o potássio estão no mesmo grupinho. Eu sei que vocês já estão dizendo, então, Paulo, eu já vi. É verdade, está aqui, ó. Tá vendo? Grupo 1, olha o sódio aqui, ó. O lítio, o sódio, o potássio, ó. Sódio e potássio, ó, os 2 no mesmo grupo. Então, eles têm, sim, propriedades similares. Eles têm propriedades semelhantes. Logo, a do 3 também está correta, que nem a 2, né? A 1 estava errada, a 2 certa, a terceira também certa. Nós já tínhamos visto, só podia ser a letra C. Viram? Então, esse é o espírito da prova da URGS. De alguns anos para cá, tem uma frase que eu sempre digo quando eu começo a revisão da URGS. Gente, a química, as outras matérias eu não sei, mas a química na prova da URGS é mais fácil do que da prova do Enem. Tá? Vamos fazer essa questão aqui. Olha só, a calagem é uma etapa do preparo do solo para o cultivo agrícola, em que materiais de caráter básico são adicionados ao solo para neutralizar a sua acidez, corrigindo o pH desse solo. Os principais sais adicionados ao solo na calagem são o calcário e a cal virgem. O calcário é obtido pela moagem da rocha calcária, sendo composto por carbonato de cálcio e ou carbonato de magnésio. A cal virgem, por sua vez, é constituída
de óxido de cálcio e óxido de magnésio. Estou marcando aqui as fórmulas aqui, sumiu ali. Sendo obtida pela queima completa, ó, calcinação do carbonato de cálcio. Esse eu já marquei. Pergunta é: os metais que aparecem no texto são classificados como? Tá, então aqui, ó, certo? Olha o que vocês têm aqui. Carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, óxido de cálcio, óxido de magnésio, ok? Obviamente que vocês estão vendo que só tem dois metais aqui, cálcio e magnésio. Cálcio e magnésio. Mas, Paulo, eu sou muito ruim em química, muito ruim. Olhando a fórmula assim, ó, eu não saberia dizer quem é o metal e quem não é metal. Então, eu vou te dar a dica. O metal é sempre o primeiro elemento da fórmula. Porque essa é a ordem que a União Internacional de Química Pura e Aplicada nos manda fazer as fórmulas. Escreve, né? Do lado esquerdo, escreve o metal. Então, já sei, é sempre o mesmo elemento. Cálcio e magnésio. Gente, nesse momento, vocês voltam na tabela periódica, procurem o cálcio e o magnésio. E vocês vão achá-los aqui, ó. Eu já achei. Está aqui, ó. Deixa eu só dar uma apagadinha aqui. Ó, tá, aqui estão os dois, ó. Magnésio e cálcio. E vocês podem ver que os dois estão no mesmo grupo da tabelinha periódica. Magnésio e cálcio. Tá? Então, os metais que aparecem no texto são classificados como grupo 2. Né? O grupo 2 são os metais alcalinos terrosos. Letra D é a resposta certa. Né? Aí vai dizer, mas não pode ser tão fácil. Mas é, gente. Mas é. Pode acreditar que é. Tá ok? Bom, com isso nós terminamos a primeira parte da tabela. Na quinta-feira, certo? Deixa eu sair daqui, deixa eu ver se tem uma perguntinha aqui ou não. Ó, não, Patrícia, é assim, ó. Desculpa, eu não tinha lido aqui a tua perguntinha, Patrícia. A Patrícia diz assim, ó. Do grupo 18, todos se caracterizam como gases nobres, menos o hélio. É isso? Não, não é isso, Patrícia. O hélio também é um gás nobre. Só que, diferente dos outros gases nobres, ele não tem 8 elétrons na última camada, ele só tem 2, tá? Mas o hélio é também gás nobre, tá ok? Não fica com essa dúvida aí. Mas aí eu estava dizendo assim para vocês, aí na quinta-feira, e aí eu encerro a tabela periódica com vocês, tá? E a gente vê as propriedades, aí nós vamos ter 2 períodos e já vamos fazer algumas questões. Tá ok, pessoal? Professor Marcelo, saudades do amigo. Mas não está me ouvindo. Uma pena. Ó, beijo para vocês, tá? Até quinta-feira, gente. Tchau, tchau. Tchau, senhor. Obrigada. Nada, querido. Tchau, tchau.